Meus amigos, então essa aqui é a tabela que vai demonstrar como se faz o cálculo do ADE do militar enquanto ele estiver na ativa. Eu vou explicar primeiro o que tem em cada coluna e em cada item dessa tabela. Só que antes disso, eu vou rememorar aquilo que eu disse no vídeo anterior. Temos que lembrar então que para que o militar tenha direito ao ADE, ele faça jus ao ADE, é necessário que ele tenha ADIs com desempenho satisfatório. E para saber qual é a nota da ADI do militar, é necessário verificar a pontuação que ele teve em cada requisito. São 3 requisitos para ele receber a ADI. Quais são eles? ADP vale até 50 pontos, conceito vale até 30 pontos, TPB vale até 20 pontos. Esses 3 requisitos, somados, eles compõem a nota da ADI, e a nota da ADI servirá de base para o cálculo do valor que o militar receberá em seu ADE naquele ano. Tranquilo? Tiver alguma dúvida ainda, se restou alguma dúvida sobre esses conceitos do ADE, dá uma olhadinha no vídeo anterior. Inclusive, deixo aqui também a observação que na intranet da Polícia Militar, o policial militar ele consegue ter acesso à sua nota da ADP, bem como ao seu TPB. Então ele já vai ter uma base lá da pontuação dele para fins de ADI. Então vamos falar dessa planilha que é o que de fato importa, é o que vai dar o nosso cálculo, né? Nessa primeira coluna eu coloquei o tempo de serviço do militar. Por que eu coloquei tempo de serviço aqui? Para que os senhores entendam que tempo de serviço ele não está vinculado à questão da ADI nem do ADE. Os senhores vão perceber que às vezes o militar ele vai ter 10 anos de efetivo serviço, mas ele não vai ter as 10 ADIs com desempenho satisfatório. Com o decorrer do vídeo aqui, os senhores vão entender. Então, essa primeira coluna, ela consta os anos de efetivo serviço. A segunda coluna, a quantidade de ADIs com desempenho satisfatório. Lembrando que desempenho satisfatório é pontuação igual ou superior a 70. Inferior a 70, então 69 para baixo, é considerada ADI insatisfatória. Então, a terceira coluna, ADI no ano. Isso aqui significa a nota que o militar teve na ADI dele naquele ano para fins do cálculo do seu ADE. A quarta coluna, a porcentagem do ADE no ano. Então, para calcular isso aqui, nós vamos ter que analisar o previsto lá no artigo 59C do EMENG, da Lei 5.301. Lá fala, no inciso 1 do artigo 59C, que para 3 ADIs com desempenho satisfatório, até 6%. Por isso que está 6% aqui. Mas esse até vai depender da nota que o militar tirou aqui na ADI. Eu já explico isso. Para 5 ADIs com desempenho satisfatório, até 10%. Eu deixei em branco aqui, ó, casa das 3 ADIs, a casa das 5 ADIs, a casa das 10 ADIs, a casa das 15 ADIs, a casa das 20 ADIs, das 25 e das 30 ADIs. Só que os senhores vão perceber que se ele tiver uma ADI com desempenho insatisfatório aqui, essa casa branca ela vai pular para baixo. Então, o que importa para fins de percepção de ADE não são os anos de serviço, mas sim a quantidade de ADIs com desempenho satisfatório, conforme eu estou lendo aqui, ó. Inciso 1, 3 ADIs até 6%, 5 ADIs satisfatórios até 10%, 10 ADIs satisfatórios até 20%, 15 ADIs satisfatórios até 30%, 20 ADIs satisfatórias até 40%, 25 ADIs satisfatórias até 50% e 30 ADIs satisfatórias até 60%. O parágrafo 1º do artigo 59C do EMENG, ele traz a fórmula, ele ensina como calcular, que é exatamente a fórmula que eu coloquei nessa planilha aqui, ó. Aqui eu descrevi ela para os senhores, que isso dá para fazer até no papel. Para eu saber quanto eu vou receber no meu ADE, eu preciso saber a nota da ADI no ano, que é o que eu coloquei aqui, nesse campo, nessa coluna. Eu tenho que dividi-la por 100 para achar a centésima parte e multiplicá-la pela porcentagem referente, então é essa porcentagem aqui, referente ao número de ADIs com desempenho satisfatório. Então tem que ver quantas ADIs satisfatórias eu tenho para saber qual a porcentagem que eu vou calcular aqui. É muito tranquilo, os senhores vão entender.
Então, essa fórmula toda eu coloquei nessa planilha, nessa coluna aqui, ok? Então, vamos lá. O militar ingressou na instituição, completou 1 ano de efetivo serviço, ele teve a sua primeira ADI, e essa ADI ela é calculada na data de aniversário do militar, ou seja, o militar incluiu na instituição em 16 de outubro, todo dia 16 de outubro de cada ano, será calculado automaticamente pelo sistema a nota dele da ADP, do TPB e do conceito, para fins de pontuação da ADI. Então, no primeiro ano dele, ele teve a sua primeira ADI, nota 100. Então, ele já tem uma ADI com desempenho satisfatório. No segundo ano dele, ele teve a sua segunda ADI com desempenho satisfatório também, foi nota 100. Ele ainda não recebe o ADE, porque ele ainda não tem 3 anos de efetivo exercício, que é o requisito para que ele comece a receber a sua ADI, um dos requisitos. O segundo requisito é ter as ADIs com desempenho satisfatório. Então, aqui, ele vai passar a receber somente quando ele completar a terceira ADI com desempenho satisfatório. E aqui cabe uma observação. Está previsto lá no decreto 44889 de 2008, em seu artigo 3º, parágrafo 3º, inciso 2º, que o militar que ingressar na instituição militar e implementar as condições para obtenção do ADE terá seu conceito disciplinar considerado em grau máximo nos 3 primeiros anos, salvo se for punido disciplinarmente, situação em que seguirá a regra do inciso 2 do caput. O que significa isso? Se o militar não for punido disciplinarmente nos seus 3 primeiros anos, ele vai ter nota máxima no conceito para fins de ADI. No terceiro ano dele, ele completou a sua terceira ADI com desempenho satisfatório e ela foi nota 100. Aqui, para saber quanto ele vai receber de porcentagem do seu ADE, eu tenho que calcular sobre a nota da ADI no ano. Neste caso aqui, a nota dele foi 100. Por isso que ele está recebendo 6%. Mas vamos imaginar que ele tivesse recebido nota 90. Se ele recebeu nota 90, ele não vai receber 6% naquele ano. Ele vai receber 5,40%. Por quê? O cálculo é esse aqui, ó. A nota da ADI, que no caso aqui foi 90, dividido por 100 para achar a centésima parte, vai dar 0,9, multiplicado pela porcentagem referente ao número de ADIs com desempenho satisfatório. No caso que ele tem 3 ADIs com desempenho satisfatório, então o inciso 1 fala que para 3 ADIs, até 6%. Então, eu multiplico por 6. 90 pontos na ADI vai dar o direito do militar receber naquele ano 5,4% de ADE. E esse ADE, ele é uma vantagem remuneratória. Essa vantagem remuneratória é uma porcentagem sobre a remuneração básica do militar. Tranquilo? No ano seguinte, no quarto ano dele, quando foi verificar a sua quarta ADI, ele teve nota 100. Logo, ele passará a receber 6% naquele ano. É o mesmo cálculo. Nota da ADI dividido por 100 vezes a porcentagem relativa à quantidade de ADIs satisfatória que ele possui. Ele só vai sair da porcentagem de 6% quando ele atingir o próximo nível, que é 5 ADIs com desempenho satisfatório, que aí ele vai passar para 10%. Enquanto ele não chegar na quinta ADI com desempenho satisfatório, ele continua tendo o cálculo em cima de 6%. Por isso que aqui, embora ele tenha 4 ADIs com desempenho satisfatório, ele ainda está na casa do 6%. Ele só vai passar para 10% quando ele atingir o requisito aqui do inciso 2, 5 ADIs com desempenho satisfatório, que aí ele vai para 10%. Chegou aqui então no quinto ano dele, foi verificada a ADI dele e ele recebeu nota 90. Novamente, foi uma ADI com desempenho satisfatório, porque está acima dos 70, né? Então, eu já disse que igual ou superior a 70 é considerada satisfatória. Portanto, nós vamos para a fórmula novamente. Nota da ADI, no caso ali foi 90, dividido por 100 para achar a centésima parte, vai dar 0,9, multiplicado pela porcentagem referente ao número de ADIs com desempenho satisfatório que ele possui. Neste momento aqui, ele está com 5 ADIs com desempenho satisfatório. Logo, o cálculo dele será sobre 10%.
o resultado, 9% de ADE que ele receberá sobre a remuneração básica. No ano seguinte, no sexto ano dele, quando foi verificar o cálculo da ADI dele do sexto ano, ele tirou 100. Então, a sexta ADI dele foi satisfatória, foi nota 100. Logo, ele vai ter o mesmo cálculo. 100 dividido por 100 vai dar 1, vezes 10, porque ele está na casa de 5 ADIs com desempenho satisfatório. Ele vai receber, então, 10% de ADE naquele ano. No sétimo ano dele, quando foi verificar a ADI dele, aqui aconteceu um problema. Ele recebeu nota 65 no somatório da ADP, do conceito e do TPB, porque ele perdeu no conceito, ele perdeu prova no TPB, no somatório desses três requisitos, a ADI dele foi pontuação 65. O que vai acontecer aqui, então? Observem que onde está aqui, ó, 10, branco, vai passar para baixo. Por quê? Ele não vai ter 10 ADIs com desempenho satisfatório quando ele completar os 10 anos, porque ele teve uma insatisfatória aqui, que foi no sétimo ano dele. Observe o que a planilha vai fazer para os senhores aí, quando eu apertar o Enter. Mudou toda a planilha, os senhores observaram? Então, 65 é uma ADI insatisfatória, logo, ela não serve para mudar de nível de porcentagem. E o que vai acontecer com esse militar nesse ano, então? Ele vai receber o ADE referente ao cálculo do ano anterior. Ele vai receber, então, 10% novamente. O que ele vai ter de prejuízo nisso? Ele vai ter de prejuízo que, mesmo que ele trabalhe os 30 anos de efetivo exercício, ele não vai chegar na 30ª ADI com desempenho satisfatório, porque ele teve uma insatisfatória na carreira. Por isso que eu repeti aqui, ó, número 6 ele repetiu de novo, porque aqui ele tinha 6 ADIs com desempenho satisfatório, aqui ele continua com 6, porque essa aqui foi insatisfatória. Tranquilo, senhores? Aí no 8º ano dele, quando foi verificar a sua 7ª ADI, a sua 8ª ADI, ela foi satisfatória. Logo, aqui ele passou a ter, então, 7 ADIs com desempenho satisfatório. Ele está ainda na casa entre 5 ADIs satisfatórias, que para 5 ADIs satisfatórias até 9 ADIs satisfatórias, o cálculo é 10%. E logo, se ele está na 7ª ADI com desempenho satisfatório, nós vamos usar a fórmula aqui. Nota da ADI dele foi 100. 100 dividido por 100 vai dar 1 vezes 10, vai dar 10%. Aqui, então, ele vai receber 10%. No próximo ano dele, no 9º ano, vamos ver quanto que ele tirou na ADI. Ele tirou 90. 90 é satisfatório? É satisfatório. Então, ele está aqui com 8 ADIs com desempenho satisfatório. Lembrando, por que ele está com 8? Porque essa aqui, ó, foi insatisfatória. Se ela tivesse sido 70 ou mais, ele estaria com 9 ADIs satisfatórias aqui, ó, e não 8. Porém, essa ADI insatisfatória traz esse prejuízo para o militar aqui e traz um prejuízo para ele quando for calcular o ADE que ele vai incorporar aos proventos dele na reserva remunerada. Isso eu vou falar no próximo vídeo. Então, senhores, espero ter ficado bem claro isso, que aqui, ó, na 8ª ADI dele, no 8º ano dele, ele ainda estava com 7 ADIs com desempenho satisfatório, porque ele perdeu uma aqui. No 9º ano dele, ele está com 8 ADIs com desempenho satisfatório, porque ele perdeu uma aqui, ela foi insatisfatória. No 10º ano dele, ele deveria já estar com sua 10ª ADI satisfatória, se essa aqui tivesse sido satisfatória, mas não foi. Porém, então, nós vamos ver, ele recebeu 100 aqui nessa ADI, foi, então ele tem 9 ADIs com desempenho satisfatório. De 5 ADIs com desempenho satisfatório até 9 ADIs com desempenho satisfatório, ele continua na casa dos 10%. Ele só vai passar para 20% quando ele conquistar a sua 10ª ADI com desempenho satisfatório. Então aqui, ó, no seu 11º ano, quando foi calculada a ADI dele, ele tirou nota 100. Quantas ADIs ele tem satisfatórias aqui, então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Se ele tem 10 ADIs com desempenho satisfatório, qual que é a porcentagem que eu vou usar para o cálculo? Para 10 ADIs satisfatórios, até 20%. Aí eu venho para a fórmula aqui. Nota da ADI no ano foi 100, dividido por 100 para achar a centésima parte, vai dar 1, multiplicado pela porcentagem relativa à quantidade de ADIs com desempenho satisfatório. Não são 20%, então é vezes 20. Logo, se a nota dele foi 100, ele vai receber aqui 20% de ADE sobre sua remuneração básica neste ano. No próximo ano vai ser verificada a ADI dele. Vamos supor que ele caiu para 90 aqui, ele perdeu 2 provas do TPB, tirou nota 90 na ADI. O que vai acontecer com ele? Neste ano aqui, ele vai receber 18% de ADE e não mais os 20 anteriores. No ano seguinte, ele tirou 100 novamente. Ele vai receber 20%. No próximo ano, a ADI dele foi 80. Quanto que ele vai receber? Mesmo cálculo. 80 dividido por 100 vai dar 0,8 vezes 20%, porque ele está na casa de 10 ADIs com desempenho satisfatório. Então, ele vai receber 16%. Os senhores percebem que a cada ano aqui, ó, a depender da nota da ADI, ele pode perder dinheiro ou receber até o máximo, que é essa porcentagem referente ao número de ADIs satisfatórias? Então, é isso que eu queria demonstrar. E demonstrar também que se ele tiver uma ADI abaixo de 70, ele vai demorar um pouco mais para poder chegar no próximo patamar, na próxima porcentagem, no próximo nível. Eu espero que tenha ficado claro. Eu vou disponibilizar essa planilha. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link do Telegram, onde eu vou disponibilizar essa planilha. Essas células aqui estão todas travadas. As únicas células que os senhores vão conseguir modificar são essas células aqui da cor amarela. Basta colocar aqui a nota dos senhores na ADI naquele ano, que a planilha já vai calcular tudo automático para os senhores aqui, ok? Espero ter ajudado com esse vídeo. Qualquer coisa, estou à disposição. Um grande abraço a todos. No próximo vídeo agora, eu vou falar da ADI e do valor do ADE para fins de incorporação aos proventos, quando o militar vai para a reserva. Lá nós temos 2 regras diferentes, tá? É importante a gente assistir esse vídeo aí para entender como funciona isso.